Fala galera, aqui é o Felipe e eu quero fazer uma pergunta pra você. Você tem dificuldade para conjugar verbo no passado simples no inglês? Então fica por aqui que hoje a gente vai resolver esse problema. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando que as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês como você nunca viu antes, estão todas aqui na descrição. Conjugação verbal pode ser um dos maiores desafios para quem está aprendendo uma língua nova, e o passado simples acaba sendo um dos primeiros obstáculos ali de um aluno iniciante no inglês. Afinal, os verbos em inglês não seguem uma única regra para serem colocados no passado, e isso acaba confundindo bastante. Então vamos começar entendendo por que a gente usa esse tempo verbal, em que momentos esse tempo verbal é pedido numa frase, e também as regras que regem ali o uso do passado simples. O simple past, ou passado simples, é usado para falar de ações que já aconteceram ou já foram finalizadas. Por exemplo, I played soccer yesterday. I played soccer yesterday. Eu joguei futebol ontem. Não estou jogando mais hoje, então quer dizer que essa ação foi finalizada. Outro exemplo, he was sad. He was sad. Ele estava triste. Eu estou dizendo com essa frase que ele não está mais. Essa condição ficou no passado. Inicialmente, eu passaria aqui com vocês pelo passado do verbo to be. Afinal, é muito importante saber como o verbo to be funciona no passado, já que ele é esse verbo que vai permear aí boa parte da nossa comunicação no inglês. Porém, eu não vou me aprofundar nisso aqui nesse vídeo, porque eu já fiz uma série de vídeos aqui para o canal totalmente focada no verbo to be. Inclusive, tem um vídeo específico sobre o passado desse verbo. Então, eu vou deixar aqui na descrição todos os vídeos que eu já fiz aqui pro canal sobre o verbo to be. Eu aconselho a vocês a assistirem todos os vídeos dessa série, afinal um complementa o outro, e ter o assunto do verbo to be bem resolvido, bem esclarecido na cabeça é muito importante, afinal é um verbo muito importante pra gente estruturar essa base do inglês. Então se você ainda tem alguma dúvida sobre o verbo to be, assiste a série inteira, ou se você quer só esclarecer algum uso específico do verbo to be, dá uma olhada lá nessa série que eu destrinchei bastante esse assunto. Então só recapitulando bem rapidinho aqui, a gente vai ter duas formas do verbo to be no passado. A gente vai ter ele como was e a gente vai ter ele como were, tá? Então was e were. O que vai determinar se a gente usa was ou se a gente usa were? A forma do verbo vai ser influenciada por quem é a pessoa daquela frase. Então se naquela frase a gente está trabalhando com I, he, she ou it, I, he, she ou it, a gente vai usar was. Então I was, he was, she was, it was. E se a pessoa da frase for you, we ou they, aí nesse caso a gente vai usar were. Então, you were, they were, we were. Beleza? Então a gente só tem essas duas formas do verbo to be no passado. E se essas informações que eu falei agora rapidinho aqui são novidades para você, dá uma olhadinha lá no vídeo que você vai esclarecer tudo com bastante detalhe. Agora que a gente já entendeu como o verbo to be se comporta no passado, vamos dar uma olhada então nos outros verbos. Começando aí pelos verbos regulares, ou seja, aqueles verbos que vão seguir uma mesma regra para serem colocados no passado simples. Uma boa notícia que eu já posso dar para vocês é que, enquanto no presente simples a gente vai ter alguns verbos mudando de forma, dependendo da pessoa da frase, por exemplo, o verbo watch, que significa assistir. Se ele estiver acompanhado de he, she ou it, ele vai se transformar em watches. Então, he watches, she watches, it watches. Enquanto se a gente está falando de you, we e they, ele vai ficar na sua forma base, que é watch. Então, you watch, we watch, they watch. Beleza? Porém, quando a gente está falando da conjugação dos verbos no passado simples, essa alteração não acontece. Então, os verbos em inglês só vão ter uma forma no passado simples, independente da pessoa da frase. Bom, e qual que é essa regra aí que rege todos os verbos regulares para serem colocados no passado? A regra é bem simples, a gente tem que acrescentar no final desses verbos as letras E e D. Então, por exemplo, o verbo play, no passado ele vai ficar played. O verbo walk, no passado vai ficar walked. Help vai se tornar helped. E need vai se tornar needed. Porém, o que acontece é que nem todo verbo que é regular, por mais que ele peça que a gente encaixe um ED no final dele, ele vai ter uma forma ali, um finalzinho na palavra, que permita tão facilmente o encaixe dessas duas letras. E por isso, em alguns casos, a gente vai precisar fazer algumas pequenas modificações para possibilitar esse encaixe. Começando aí com a primeira condição.
Se o verbo na sua forma base ele já é terminado com a letra E, a gente não precisa acrescentar o E e o D. A gente vai acrescentar unicamente o D, afinal ele já facilitou nosso trabalho e já trouxe o E junto com ele. Então, por exemplo, smile, smile, tem um E no final. Então, quando a gente vai colocar smile no simple past, a gente vai dizer smiled, smiled. Bake, baked. Erase, erased. Segunda condição, quando uma palavra é terminada por uma vogal e logo em seguida uma consoante, a gente também vai adicionar o ED. A única diferença é que a gente vai dobrar essa consoante que finaliza a palavra. Dá uma olhada nesses exemplos aqui. Na palavra stop, stop, a gente tem o O, que é uma vogal, e logo depois a gente tem o P. Então, stop é um verbo que, na forma base dele, ele termina com uma vogal mais uma consoante. Quando a gente vai colocar essa palavra no passado, a gente vai duplicar esse P e adicionar o ED. Então, stop vai se tornar stopped, stopped. O mesmo vai acontecer com plan, que no passado vai ser planned, planned, com 2 N's. O verbo bag, bag, no passado vai ser bagged, bagged, também com 2 G's. Terceira condição, quando um verbo é terminado com uma consoante, uma vogal e outra consoante, ou seja, esse sanduíchezinho aí de 2 consoantes e uma vogal no meio. Porém, essa última consoante é um Y, um W ou um X, aí nesse caso a gente vai só adicionar o ED, normalmente sem nenhuma mudança. Então, por exemplo, mix, mix, no passado fica mixed, mixed. Glow vai virar glowed, glowed. Play vai virar played, played. Não teve nenhuma mudança, a gente unicamente acrescentou o ED. E por último, a quarta condição, quando um verbo ele é terminado por uma consoante mais um Y, a gente vai precisar fazer uma pequena modificação para conseguir encaixar esse som do ED. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse último Y por um I, e aí depois a gente vai adicionar o ED normalmente. Então, por exemplo, o verbo try, try, ele é terminado por uma consoante e depois um Y, né? A gente tem o R e o Y. Nesse caso, o passado de try vai ser tried, tried. A gente vai trocar esse Y, né, por um IED. O mesmo acontece com cry, que no passado vai ser cried, cried. E study, study, que no passado vai ser studied, studied. Tá, Felipe, mas e aí os verbos que são irregulares? Porque os regulares a gente já entendeu que tem que encaixar um ED no final. Infelizmente, os verbos irregulares, eles têm suas próprias regras. São verbos com muita personalidade, cada um tem seu jeito. Não existe uma técnica pra gente decorar verbos irregulares no passado. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que existem alguns verbos que não mudam de forma no passado. Eles também são verbos irregulares, né? Afinal, a gente não acrescenta um ED no final deles, porém eles no passado têm exatamente a mesma forma que eles têm no presente. Como é o caso de verbos como hit, que no passado fica hit, quit, let, upset. Todos eles vão se manter exatamente assim no passado simples. Já os outros verbos irregulares no passado vão mudar das mais diferentes formas. E por mais que seja possível encontrar algumas semelhanças entre as formas no passado de alguns desses verbos, é apenas uma coincidência, não tem uma lógica atuando ali. Então, por exemplo, o passado do verbo buy vai ser bought, bought, bem diferente de buy. Enquanto o passado do verbo drive, drive, vai ser drove, drove. Enquanto o verbo take, no passado, vai ser took. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida em relação ao passado simples, deixa aqui nos comentários que eu vou estar de olho e respondendo as dúvidas de vocês. Antes de finalizar o vídeo, eu quero pedir mais uma vez para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, que ajuda muito com o nosso engajamento e faz o vídeo chegar a mais pessoas. E também lembrando que as redes sociais da Punkify estão todas aqui na nossa descrição, então não esquece de entrar lá e seguir a gente por lá também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.